Fala pessoal, beleza? Chique 10, Walter na área, e no vídeo de hoje venho trazer para vocês duas resoluções bacanas sobre a prova da AFA de 2019. Então vem comigo, bora lá, se assenta o dedo no like, chegou agora, gostou, já se inscreva no canal, não deixe para depois, que depois você vai ficar felizão de ver a resolução e vai esquecer de se inscrever. Então já se inscreve agora se você está chegando agora, porque você vai ver sempre resoluções de alto nível aqui no canal do Walter. Ele fala, em uma das extremidades de um loteamento há um terreno triangular que será aproveitado para preservar área verde, tendo em seu interior uma região quadrada que será pavimentada e destinada a lazer. Tá bom. Levando as medidas desse projeto em metros para o plano cartesiano, em uma escala de 1 para 100, tem-se o seguinte. O é a origem do plano, O, P e Q são os vértices do triângulo, né, do nosso terreno triangular. Dois vértices do triângulo são os pontos de coordenadas menos 2 e 0, e 0 e 6, e os dois lados estão contidos nos eixos cartesianos. O, M, R, N são os vértices da região quadrada. A área da região quadrada tem os três vértices consecutivos M, O e N também sobre os eixos cartesianos e mais, R está alinhado com P e Q. Assim, o que nós podemos afirmar? Então vamos lá. Vamos imaginar aqui o nosso problema, o nosso desenho, para ficar sempre mais fácil a gente conseguir visualizar. Então vamos pensar aqui. Imagine que você tem aqui o eixo Y, ok? Aí você tem aqui, por exemplo, o eixo X. Vamos pegar aqui uma unidade, duas unidades, para colocar aqui o ponto P, que ele falou que é o menos 2 e 0, né? Então, isso aqui é o ponto P. Ok. Nós temos que o ponto C é a coordenada 0 e 6, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais ou menos aqui. Esse daqui é o ponto Q, que tem coordenadas 2 e 6. Aí, ele falou que o O também faz parte do vértice, que é a origem. E no caso, então, o que a gente vai ter? Nós vamos ter esse seguinte triângulo aqui. Então, vamos puxar aqui, ó. Você puxando aqui, fechou, rolê. Então, aqui estão as coordenadas do meu triângulo. Agora, o que a gente precisa fazer? Bom, agora vamos olhar para o quadrado, né? Ele disse que O, M, R, N são vértices da região quadrada e está nessa ordem, olha que beleza. Então, o O eu já sei que faz parte, o R está alinhado, ou seja, ele está na reta PQ, e M, O e N são consecutivos. Então, se M, O e N são consecutivos, o R necessariamente, né, melhor dizendo, né, a gente vai ter algo mais ou menos assim. Então, vamos, por exemplo, pegar aqui o ponto R, aí nós temos, pode ser para baixo aqui, pode pensar que esse aqui é o ponto M, aí esse aqui é o ponto O, ó, MO, e aí para finalizar, este daqui é o ponto Q, é o ponto N, tá bom? Então vamos lá, o que a gente pode fazer? Digamos que L seja ao lado, né? Vamos chamar de L, vamos chamar de X para ficar mais bonito. Então vamos chamar de X aqui o lado do nosso quadrado. Olha só que legal, posso fazer uma semelhança de triângulos aqui. Por exemplo, ó, a base aqui, ó, X está para a base grandona, que é 2, então X está para 2, assim como esse ladinho aqui, que vai ser o quê? 6 menos X, né? Porque isso aqui vale X também, então todo esse pedaço que sobra, ele vai valer 6 menos X. Então aqui é 6 menos X, está para quanto? Está para o todo, que vale 6. Ok, então a gente vai ter aqui, ó, 6x igual a 12 menos 2 vezes 2x, aqui vai ficar menos 2x. Então, vai ficar 8x igual a 12. Isso implica, por exemplo, que x é igual a 12 dividido por 8. Bom, e aqui a gente pode simplificar, né? Dá para dividir por 4, então a gente vai ter o quê? 3 sobre 2. Então, significa que o lado do meu quadrado é 3 sobre 2. Então, eu posso, por exemplo, já deduzir as coordenadas dos pontos N e M. Por exemplo, esse cara aqui vai ser 3 sobre 2, porque essa distância é 3 sobre 2, e esse ponto aqui vai ser o ponto menos 3 sobre 2. Por exemplo, a abscissa do ponto R é maior que menos 1. Não, né? Porque o menos 1 está aqui, então como está à esquerda, significa que é menor. Falso. A região pavimentada supera 28 mil. Bom, tem conta para fazer, a gente dá uma puladinha, vamos aqui para essa que não tem conta para fazer, olha só. A ordenada de R é maior que 7 sobre 5. Então, como aqui, por exemplo, o R, né, o RN é paralelo ao MO, significa que a ordenada do ponto R é exatamente 3 sobre 2. E se você observar, né, vamos ver, ó, 3 dividido por 2, isso daqui é 1,5. E 7 dividido por 5, isso daqui é 1,4. Então, ele está falando aqui, ó, a ordenada de R é maior que 7 sobre 5. É maior que 7 sobre 5. É verdade, porque 1,5 é maior que 7 sobre 5, fechou o rolê. Nem precisa fazer as outras duas, os outros dois itens. Então, ou seja, quando você tiver uma questão onde você consegue enxergar
de modo mais rápido uma das alternativas para fazer conta, você já pode eliminar ela. Se for bom, já era, se não, você já vai para outra, entendeu? Aí no caso ele fala, né, a região pavimentada supera 25 mil. O que você tem que fazer? Achar a área, né, desse quadrado aqui. A área desse quadrado, pessoal, seria ser 3 sobre 2 ao quadrado. Isso aqui dá 9 sobre 4. Só que essa área, vamos dizer assim, é no meu desenho. Eu preciso levar para a minha realidade, ou seja, para utilizar a minha escala de 1 para 100. Só para quem não lembra, para a gente utilizar uma escala como essa, só para a gente fazer o seguinte, né? O que é a escala? É a razão entre o desenho dividido pela realidade. Então, se eu pego aqui o desenho, que é 9 sobre 4, e divido pela área real, vamos chamar aqui de azão, isso daqui é igual a 1 sobre 100. Só que tem que tomar cuidado que essa escala é linear. Eu fiz uma divisão da área, então isso daqui é 1 sobre 100 ao quadrado. Então você resolve aqui essa equação, você consegue encontrar a área, você vai ver, ela vai dar 22.500, eu tinha feito antes, você vai ver que ela vai ser menor, então não supera a alternativa incorreta, tá bom? Então essa daqui é a primeira questão que a gente faz. Vamos lá para a última questão, bem bacana, questão de geometria analítica. Vem comigo. Ele fala, o ponto da reta R, x mais 3y menos 10 igual a zero, que está mais próximo da origem do sistema cartesiano, é também exterior à circunferência lambda, e ele deu a equação dessa circunferência. É correto afirmar que, dentre os possíveis valores de k, o que a gente pode garantir? Então vamos lá. Primeira coisa, a gente consegue encontrar esse ponto. Como que a gente pode fazer isso? É claro que é interessante você pensar numa ilustração. Então imagine aqui você tem o eixo y, aí a gente tem aqui, por exemplo, o eixo x. Vou pegar aqui a reta, ela, se você for ver, ó, vem comigo. Pega essa reta aqui, isola o y. Então a gente vai ter 3y igual a menos x mais 10. Então significa que y é igual a menos x sobre 3 mais quanto? 10 sobre 3. Então significa que essa reta é uma reta decrescente, porque o coeficiente angular dela é o menos 1/3, negativo, então ela é decrescente. Então nós temos algo mais ou menos assim, né? A raiz é o 10, se você for ver aqui o número que zero, se você substituir o y por zero, vai ficar com x igual a 10. Então a gente já tem aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mais ou menos aqui. E 10 sobre 3 é um pouquinho mais que 3, então a gente vai ter algo mais ou menos assim. Então, deixa eu ver se eu fiz certo aqui, ó, 3, 6, 7, 8, 9, 10. Então, essa daqui, pessoal, é mais ou menos a reta do nosso problema. Então, beleza. Aí, o que a gente tem? Ó, vamos lá, vem comigo aqui. O exercício diz pra gente que existe um ponto nessa reta mais próximo. Se a gente for pegar aqui, por exemplo, a origem, que é o 0, 0, ele está falando, ó, existe alguém que está mais próximo. Esse alguém tem que estar na perpendicular. Então, a gente tem que pensar alguém na perpendicular que passa pela origem e a perpendicular a essa reta, porque a menor distância sempre vai estar no pé da perpendicular. E aí, beleza. Então, o que a gente pode pensar? Uma maneira interessante de você encontrar esse ponto, como nesse daqui, que é a minha pontilhada, que é a reta perpendicular, nós temos um ponto por onde ela passa, eu posso, por exemplo, achar a equação dessa reta. Como que a gente pode fazer? Como são retas perpendiculares, digamos que essa reta aqui é a reta R, né, como ele disse, e essa daqui pontilhada é a reta S. Os coeficientes angulares MR vezes o MS de duas retas perpendiculares é sempre igual a menos 1. Eu consigo, por exemplo, já sei o coeficiente da reta R, que no caso é menos 1/3. Então a gente vai ter menos 1/3 vezes o MS igual a quanto? A menos 1. Então significa que MS é igual a 3. Então eu sei a equação dessa reta S. Posso, então, por exemplo, utilizar ioiô michôchô. Y menos Y0 é igual ao M, que multiplica quanto? X menos X0. Eu já sei que o M dela vale 3 e o ponto para onde ela passa é o 0, 0. Então, por exemplo, a gente vai ter Y menos 0, então posso só deixar o Y, é igual a 3, que multiplica quem? X menos 0, então só vai ficar X. Isto é, a equação dessa reta é Y igual a 3x, e eu sei que a equação dessa reta é Y, se você usar essa daqui mesmo, x mais 3y menos 10 igual a 0. Então, se você quer, por exemplo, encontrar esse ponto de interseção, basta você pegar esse y e substituir aqui. Vem comigo, a gente vai ter ó, x mais 3 vezes 3x vai dar 9x. Então, mais 9x menos 10 igual a 0. Aqui a gente vai ter, então, 10x igual a 10, então significa que x é igual a 1. Como o y é o triplo de x, então significa que y é igual a quanto? É igual a 3.
Então, y é igual a 3. Então, eu acabo de encontrar as coordenadas desse ponto, que é o ponto 1, 3. Fechou. Agora, o que a gente precisa fazer? Ir para a nossa circunferência. Vamos lá. Primeira coisa, pessoal, eu vou apagar aqui, ó, então dá um print aí se você não printou. Eu vou apagar aqui só para fazer as continhas da nossa circunferência, beleza? Então, vem comigo aqui, ó. Seguinte, a equação da circunferência, ele falou para a gente que é 2x mais 2x ao quadrado, né? Mais 2y ao quadrado, corrigindo, 2y ao quadrado, mais o 4x, menos o 12y. Aí, no caso, você sempre pode passar as letras para o outro lado, né? Melhor dizendo, né? Os números que a gente tem sempre para o outro lado, para achar a equação reduzida. Então, isso aqui vai ficar igual a k, corrigindo aqui, vai ficar igual a 4 menos k. Tá bom. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer um completamento de quadrados para melhorar aqui essa nossa continha. Primeira coisa, para você ter um melhor desempenho numa equação de uma circunferência, a gente pode primeiro, né, tem que deixar os números que multiplicam x² e y² como sendo 1. Então, eu vou pegar essa expressão e vou dividir por 2. Então, a gente vai ter x² mais y². Aí, aqui a gente vai ter mais 2x menos 12 dividido por 2, aqui vai ficar menos 6y. E aqui, igual 4 dividido por 2 vai ficar 2. E aí, a gente vai ter o menos k sobre 2. Ok. Para a gente fazer o completamento de quadrados, o que é o completamento de quadrados? É o quadrado perfeito, né? O x mais alguém ao quadrado e o y mais alguém ao quadrado, ou menos, tanto faz. Vai depender aí dos valores que a gente vai utilizar, mas ou vai ser mais ou vai ser menos. Então, por exemplo, aqui a gente tem x ao quadrado mais 2x. Se você perceber, isso daqui para ser um quadrado perfeito, lembra lá que basta a gente pegar a metade do número que multiplica aqui, ó. A metade do 2 é igual a 1. Então, por exemplo, 1 ao quadrado vai dar 1. Então, basta eu acrescentar 1 ao quadrado, só que se eu acrescento, eu altero o resultado da minha equação. Então, eu preciso fazer o quê? Tirar esse 1 ao quadrado. Por que a gente faz isso? Porque aqui, ó, que vai sobrar para a gente, fica exatamente um quadrado perfeito. Por isso que a gente fala completamento de quadrados. Então, beleza. Aqui é a mesma coisa. A gente vai ter o seguinte, y ao quadrado, então vai ficar mais y ao quadrado, menos o 6y, aí você olha para a metade. Qual é a metade de 6? A metade de 6 é 3. Aí você vai acrescentar o 3 ao quadrado. 3 ao quadrado vai dar 9. Então, você acrescenta o 9, só que para não alterar o resultado, você tira ele também. Ok, isso aqui é igual a 2 menos k sobre 2. E o porquê que a gente faz isso? Porque esse cara aqui vai ser um quadrado perfeito. Então, a gente vai ter o que aqui? Ó? X menos 1 ao quadrado. X mais 1, perdão, porque tudo aqui é mais y menos 3 ao quadrado, e aqui, no caso, ó, menos 1 com menos 9 vai ficar menos 10, vai para lá mais 10, então vai ficar 2 mais 10 é igual a 12, então a gente vai ter igual a 12 menos quanto? K sobre 2. O que a gente tem aqui? Se você for perceber, o que a gente acaba de encontrar é o centro da circunferência. Ele vai ter coordenadas menos 1 e 3. Esse daqui é o centro da circunferência. Então, se a gente for pensar aqui, ó, menos 1 e 3, ele estaria mais ou menos aqui. Ok, esse é o centro da circunferência. Agora a gente tem que fazer o seguinte. E aí, no caso, né, esse número que sobra é sempre o raio ao quadrado. Olha só quanta coisa, né, num exercício de geometria analítica. Então, r ao quadrado é igual a 12 menos k sobre 2. Então, significa que o r vai ser a raiz quadrada disso. Então, r é igual a raiz quadrada de 12 menos k sobre 2. Então, 12 menos k sobre 2. Fechou. O que ele falou? Ó, o ponto que está mais próximo, ele também é exterior a essa circunferência. O que eu estou querendo dizer aqui? Ó? O que ele está querendo dizer? Se ele é exterior, significa que, vamos dizer assim, ó, se eu pego, por exemplo, um raio maior que a distância entre esses dois pontos, significa que, né, a circunferência faria algo mais ou menos assim, então esse ponto estaria interior. Eu não quero. Como ele falou que está totalmente exterior, significa que a circunferência vai ser algo mais ou menos assim. Então, necessariamente, a distância entre esses dois pontos, ou seja, a distância do centro da circunferência até esse ponto 1, 3, que no caso, né, é 2, se você for perceber, porque aqui é menos 1, aqui é igual a 1, então significa que essa distância é 2. Então, a gente tem que ter necessariamente o raio dessa circunferência menor do que 2. Então, o raio, esse cara aqui, ó, a raiz quadrada de 12 menos k sobre 2,
necessariamente tem que ser quanto? Menor do que 2. Se eu elevar os dois lados ao quadrado aqui, a gente vai ter 12 menos k sobre 2, menor do que 4. Então, 12 menos 4 vai ficar 8, menor que k sobre 2. Passa multiplicando aqui, então k necessariamente tem que ser maior que 16. Ok, k maior que 16. Observe que seria 17, 18, 19, 20 ou qualquer outro valor, né? Porque ele é um número inteiro. Então, a gente precisa de um limitante para ele. Aí é interessante você perceber que o raio tem que ser sempre um número maior que zero. Então, significa que isso daqui, para a gente, tem que ser maior que zero. Ou seja, 12 menos k sobre 2 tem que ser maior que zero. Então, a gente vai ter que 12 é maior que k sobre 2. Então, necessariamente, k é menor que 24. Então, k é inteiro, maior que 16 e menor que 24. Vem comigo. Então, significa que o k pode ser quem? Pode ser o 17, o 18, o 19, o 20, o 21, o 22 e o 23. Existem 8 elementos? Não. Se você for ver aqui, tem 7. 3 deles são números primos. 17 é primo, 19 é primo e 23 é um número primo. Então, beleza, fechou o rolê. A alternativa correta é a alternativa B. Pessoal, questão bem bacana, questão difícil, diria para você, mas eu espero que você tenha entendido. Obviamente, espero que você tenha gostado. Deixa aí nos comentários o que você achou da questão, o que você achou da resolução de hoje. Um grande abraço, gostou? Se inscreva no canal e ative as notificações para você ficar por dentro das melhores resoluções. Um grande abraço para você e a gente sempre se encontra aí no nosso próximo vídeo. Tchau!